Nossa mensagem de hoje é a mensagem número 46, na tarefa da paz, baseada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz assim: a minha paz vos dou. E Emmanuel comenta: todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é o conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, vocês vejam que na mensagem, Emmanuel chama a atenção para o papel de cada um de nós na construção dessa paz. Ou seja, a paz começa dentro de nós mesmos. Se nossa mente e nosso coração estão agitados, não há como a gente transmitir paz e cultivar a paz nos ambientes com os quais a gente convive. Esse é um grande problema hoje no nosso mundo, né? Se fala muito em paz, mas a gente percebe que a paz é apenas um equilíbrio de forças, né? Como assim, né? A pessoa respeita o outro na medida em que esse outro possa ter um poder, algum poder de te prejudicar, né? Isso a gente nota entre as nações, principalmente, né? A gente vê que o equilíbrio, que hoje, por exemplo, em princípio, o mundo não está em guerra, né? Mas a gente percebe que é uma paz muito frágil, né? Porque não é uma paz onde cada nação respeite a outra ou deseje o bem da outra. Não é isso. É cada um medindo forças, né? Para que o outro não vamos dizer assim, o ataque ou o agrida, né? No plano individual, ainda a gente continua mais ou menos parecido com isso. Por quê? Porque nós ainda agimos muito baseados em nosso ego, né? A gente quer se assegurar de que a nossa vida, as nossas posses, né, os nossos interesses estejam sempre garantidos, né? Então, a gente muitas vezes respeita as leis, né? Respeita o direito do outro, não porque a gente tenha, vamos dizer assim, já cultivado em nossos corações um amor ao próximo, né? Mas porque a gente percebe que assim a gente também se protege de não ter os nossos direitos, vamos dizer assim, agredidos ou desrespeitados, né? Então é por isso que Emmanuel fala aqui que, para a gente fazer uma analogia, né? Por exemplo, os aparelhos eletrônicos, ele fala que os aparelhos mais delicados, o seu equilíbrio depende dos parafusos menores, né? Então, da mesma forma, na sociedade, no mundo, a paz depende de cada um de nós, de cada mente, né? De cada coração, né? Se os corações estiverem em paz,
haverá uma paz verdadeira e genuína. Mas o que acontece hoje? Hoje, por exemplo, é como a gente acabou de falar agora há pouco, a gente vai respeitando os outros na medida em que eles também nos respeitem, né? Mas, por exemplo, se a gente é agredido no trânsito, né, ou ofendido na rua, dificilmente a gente consegue responder com sabedoria, né? A gente normalmente responde por um impulso de autodefesa, né? Por isso que a gente falou aqui no começo sobre o papel ainda preponderante que desempenha o ego, né? A gente ainda não tem aquela capacidade de, mediante uma agressão, seja ela verbal, seja ela física, né? Ou seja ela apenas uma cara feia, a gente ainda não tem o equilíbrio para se manter estável diante de uma situação dessa e dar uma resposta sábia. Não significa aceitar que as pessoas façam conosco o que elas quiserem, não é isso, né? Mas é não perder o equilíbrio diante das situações. Essa é a paz de que Jesus está falando aqui, né? E o título da mensagem é Na Tarefa da Paz. Então, tarefa significa incumbência. Então, a nossa grande incumbência é esse cultivo interno, né, da estabilidade interna, para que a gente possa realmente responder pacificamente em todas as situações com as quais a gente se deparar na vida. Mas sempre lembrando isso, né, que dentro do ponto de vista dos ensinamentos espirituais, responder pacificamente não significa responder passivamente. Muito pelo contrário, né? A gente responde de tal forma, né, que a gente se embasando numa ação sábia, a gente neutralize a negatividade que a pessoa está construindo naquele momento. Entendem? Quer dizer, a gente, por exemplo, foi ofendido ou foi agredido, a gente, ao invés de responder com ofensa e agressão, a gente responde com uma atitude que seja adequada àquela situação, mesmo que seja uma atitude de autodefesa, mas que traga para aquele ambiente uma pacificação e não um acirramento da raiva, né? Vocês lembram que a gente tem falado sempre muito aqui no nosso evangelho sobre as paisagens mentais, né? Então o que a gente está falando aqui, colocando nessa linguagem das paisagens mentais, é assim: quando a gente for agredido ou ofendido, não entremos nessa paisagem mental de raiva, né? Ou de medo, né? Porque muitas vezes as pessoas também, por estarem amedrontadas, querem nos amedrontar também, né? Normalmente a raiva está muito associada ao medo, né? A pessoa reage de uma maneira raivosa porque ela está temendo alguma coisa naquele momento. Mas qual é então a reação que Jesus nos propõe, né? Quando ele diz que a minha paz eu vos dou? É que se a gente realmente adquirir essa paz que ele está nos dando, se a gente estiver aberto a receber essa paz que ele está nos dando, porque ele está nos dando, né, de graça, como ele sempre disse, se nós de fato recebermos, nós saberemos responder nesses momentos com atitudes que nos farão sintonizar com uma paisagem de pacificação, de perdão, de tolerância, né, de compreensão, né? Mas sempre lembrando que tolerância, compreensão, misericórdia não significam passividade, né? A gente percebe em Jesus isso, né? Jesus, em todas as ações da sua vida, em muitos momentos ele foi desafiado, ele foi agredido, né? Em muitos momentos, igual aquele, por exemplo, quando eles perguntam assim, os judeus vão para ele e perguntam: a gente deve pagar os impostos, né? Os impostos a Roma, né? Ele percebeu que naquela situação, eles não estavam perguntando isso porque eles estavam querendo adquirir sabedoria. Eles estavam perguntando isso porque os judeus estavam um pouco incomodados com Jesus pelas pregações que ele fazia, porque achavam que elas colocavam em xeque as leis mosaicas daquela época, né? Então eles fizeram essa pergunta a ele, tipo como se fosse uma armadilha, né? Para ver assim, olha, se ele disser que é para pagar os impostos sem questionar, ele vai estar sancionando a exploração que Roma faz sobre os povos que eles conquistam, né? Extorquindo, né? Cobrando impostos assim desmesurados, né? Se ele disser, por outro lado, que a gente deve realmente pegar em armas e se revoltar contra isso, ele vai estar se contradizendo também, né? Porque ele prega sempre o amor, né? A paz, né? E a tolerância. Então, a ideia dos judeus era essa, e ele percebeu, né? Jesus sempre muito presente nas situações em que ele estava, ele percebeu que aquilo não era
uma pergunta sincera, né? Não era uma pergunta de um coração que estivesse querendo aprender, não era a pergunta de uma mente que estivesse querendo adquirir sabedoria. E aí ele falou, né? Ele fala duramente sempre nessa situação: por que me tentais? Dai-me aí uma moeda. Aí o pessoal deu uma moeda para ele. Aí ele virou a moeda tinha inscrita nela, esculpida nela, a imagem de César, óbvio, porque era uma moeda romana, né? Ele disse: essa imagem aqui é de quem? E aí eles falaram: é de César. Ele falou: então dai a César o que é de César, né? Ou seja, na profundidade desse ensinamento, o que ele estava dizendo assim: não vamos misturar religião, né, com política, com militarismo, porque isso não vai dar certo. Eu estou aqui para falar sobre um caminho que leva à perfeição espiritual, um caminho que leva à iluminação da mente, né? E esse caminho de ficar se prendendo com picuinhas, né, políticas, econômicas, etc., faz com que a mente se afaste desse caminho. Então ele deu essa lição para aquelas pessoas, embora aquelas pessoas não estivessem querendo essa lição. Mas por que a gente está dando esse exemplo? Porque é sempre muito importante que a gente se conscientize de que bondade, como Jesus nos ensinou, não é ingenuidade nem passividade. Bondade, na verdade, é uma atuação firme no mundo para trazer paz verdadeira, né? Porque quando ele diz, inclusive, numa outra passagem, que ele não penseis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, parece que ele está se contradizendo em relação a isso. Mas a gente tem que, quando vai estudar o Evangelho, fazer uma leitura dentro de todo o contexto, né? Dentro de todo o contexto, a gente percebe que o significado dessa afirmação é que ele veio trazer a espada da sabedoria, né? Que vai nos tirar da nossa zona de conforto, porque a nossa zona de conforto é uma falsa paz, né? A gente está numa zona em que a gente não quer ter que fazer um trabalho de introspecção muito intenso, porque isso vai nos colocar em contato com as nossas próprias fraquezas, né? E normalmente o ego não gosta de ficar em contato com as suas próprias fraquezas, o ego gosta de se vai e descer, né? Ele gosta de olhar só para o que ele acha que nele é bom, né? Então é nesse sentido que ele fala: essa espada da sabedoria, ela nos tira dessa falsa paz, que não é uma paz do ponto de vista espiritual, é apenas uma acomodação, um não querer se mexer para evoluir espiritualmente, né? E essas pessoas que foram fazer essa pergunta para ele sobre o imposto, né, se pagava ou não pagava o imposto a César, eles estavam justamente incomodados com Jesus. Por quê? Porque não queriam sair dessa zona de conforto. E as palavras de Jesus, as frases de Jesus, os ensinamentos de Jesus e, mais do que tudo, a presença, né, a presença de Jesus os incomodava profundamente, porque eles olhavam para ele e viam nele um modelo daquilo onde eles poderiam chegar, mas sabiam que para chegar ali aquilo demandaria muito trabalho, muito sacrifício, né? Sacrificar o próprio orgulho, sacrificar a própria vaidade, sacrificar as próprias imperfeições, né? Olhar no espelho da alma e se ver sem nenhuma distorção, né? Sem nenhuma autoindulgência. E isso eles não queriam, né? Eles estavam nessa zona de conforto. Então, vamos guardar aqui que dessa mensagem, que o que os espíritos hoje estão nos chamando a atenção é que a gente atente para essa tarefa da qual a gente não deve nunca se desviar, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todos os ambientes em que a gente conviva, a gente está sempre construindo a paz, está sempre empenhado nessa tarefa da paz, que é o título da mensagem de hoje. Mas lembrando sempre que essa paz é construída, acima de tudo, dentro de nós, né? Porque dentro da doutrina espírita, inclusive, a gente sabe que quando a nossa mente está pacificada, nosso coração está tranquilo, as nossas vibrações são vibrações que transmitem para o ambiente que a gente frequenta paz, equilíbrio e tranquilidade.